Carroceiro, Oi, faz um favor pra mim. faça, é o quê? Tu fica de olho na estrada aí, que eu vou dar uma cagada. Aí se vier alguém, tu avisa, vice. Tá bom, não, deixa comigo. Pode deixar que eu fico de olho aqui. Eita, parece que vem uma mulher e umas crianças ali, ó. Ô, minha senhora, olha, Fátima tá cagando aqui, ó. My God. Oi, Feliz, o que tu tá fazendo, hein? Tu não mandou eu avisar quando vinha gente? Ô, desgramado, é pra tu avisar pra mim, né? Pro filho me olhar, não. Não, você disse avisa, quando vinha gente avisa. Manda ele sair pra eu me vestir. Ah, os meninos estão tudo olhando já. Como é que eu vou me limpar, hein? Vai pra lá, meu filho, vai, mas você não mandou, você disse avisa. Não faça isso não, rapaz. Isso pra lá, bota sério, eu tô... Tu disse, ó, é avisa, quando vier gente avisa. Você te fala, me avisa, eu não sabia. Pra avisar eu, né? Ele, não, bota... É, que tu tá limpando o papel com a pedra, é? Vou limpar com pedra, que eu não tô papel higiênico, não. Ai, filho. Pois, minha filha. Isso pra lá, carro... Vai, minha senhora, pra lá. Carroceiro, Oi. faz um favor